Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Da manhã, 30 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira. Chegamos em junho, hein? 1º de junho de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição de Felipe O Cornetinha Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast disponível lá no nosso site e também no site do BocNews. Programa desta quarta-feira, diferente, né, das últimas semanas. Sempre tinha um jogo do Santos na terça, ou na quarta, ou na quinta. Semana cheia, né, para o professor Bustos trabalhar e para a gente dar uma respirada, né? Também falarmos aqui sobre outros assuntos. Afinal de contas, o Santos, por conta de um regulamento meio sem noção da Conmebol, né, que vai obrigar o Santos a sair da Vila Belmiro, o Atlético Goianiense a sair do estádio dele também, né? Fico me perguntando realmente qual a necessidade de você abrir para mais de 20 mil pessoas um jogo nesta fase da Sul-Americana. Dependendo do que acontecer na primeira partida entre Santos e Táchira, talvez nem haja interesse do público em acompanhar, ainda mais 9h30 da noite. Era no Morumbi, agora mudou para a Arena Barueri, se é que vai acontecer lá, porque o Santos pode ser punido, aí volta para a Vila Belmiro. Eu acho que a Conmebol, ela dá umas tropeçadas quando ela pensa no produto, né? Não ter VAR na primeira fase das competições, é um negócio meio surreal, né? Mas enfim, o Santos tem esse compromisso, provavelmente em Barueri mesmo, né? Como eu disse, a não ser que mude a questão por conta de uma punição dada pela Conmebol. Ontem houve a definição da classificação do Goiás, era o time que faltava, né, na Copa do Brasil. Então na semana que vem, na terça-feira, já vai ter o sorteio, né, das oitavas de final. O Santos vai saber qual é o seu adversário. Pode ser, e não tem pote, tá? É tudo misturado. Então o Santos pode pegar América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Goiás, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras ou São Paulo. Como eu previ que o Santos ia pegar o Táchira, estou prevendo que o Santos vai pegar o Goiás. Tá certo? Na próxima fase da Copa. Se eu acertar, depois você me paga uma pizza, viu, Felipe Brandão? E claro, a gente vai falar sobre outros assuntos, né? Respeito da renovação do Lucas Pires. Aliás, a diretoria do Santos, ela sofre uma série de críticas, mas perceba, todos os jogadores jovens de talento, eles estão renovando, né, o contrato. Até o Marcos Leonardo, que era uma história que muita gente, inclusive eu, achava que era fim da linha, né, que não daria certo, ele renovou. Agora o Lucas Pires, o Juan, o Santos comprou, já acertou o contrato dele, o Matheus Lima, o menino da base, o Miguel Terceiros, que poderia, né, ser seduzido por alguma proposta de fora e não assinar esse primeiro contrato dele aqui com o Santos. O próprio Jair, né, que está em vias de renovar contrato. O único mistério da fé é o Ed Carlos, né? O Ed Carlos é o mistério da fé. Aliás, a Tribuna fez uma matéria esses dias aí, ontem, né? O pessoal lá fez uma matéria, o Bruno Lima, dando conta de que o Ed Carlos está até com personal, que ele tá com peso abaixo do que ele atuou na Copinha. E ele treina com os renegados, né? O rapaz tem 21 anos, né? 21 anos. Tem contrato profissional com o Santos. E ele treina lá com os renegados, né? E diz que ele não corre, que ele não tem intensidade. Mas sei lá, acho que você só pode aprender a ensinar um jogador a ter intensidade ou acostumá-lo com o ritmo do time principal se ele estiver jogando. Então, é esquisita essa história do Ed Carlos, né? Sei lá, um dia nós saberemos o que realmente acontece ou aconteceu se ele não ficar por aqui. Enfim, é um Santos que se prepara para pegar o Atlético Paranaense sem o Madison e sem o Fernandes. Acho que o natural é que entre Camacho e Auro, mas vamos ver o que o Bustos prepara, né? Numa dessas ele inventa 3 zagueiros, bota o Lucas Braga de lateral direito, vai saber, né? Numa dessas.
Bom, hoje o Tony Vasconcelos estaria conosco, mas ele teve um problema de última hora, vindo de São Paulo aqui para Santos. Então o Tony estará conosco na semana que vem. E está comigo aqui dividindo a tela, meu caro Felipe Brandão, o nosso companheiro, ele que é do TNT Esportes. Aliás, ele esteve em Paris, pelo que eu estou sabendo. Eu vi pela televisão, vi a imagem dele lá em Paris no último final de semana. Ele só não pulou a grade, né? Porque ele é um rapaz civilizado. O Leonardo Ferreira, jornalista, jamais pularia a grade, né? Como fizeram aquelas pessoas que não tiveram amor, respeito, né? Amor próprio é outra coisa. Não tiveram respeito por quem comprou o ingresso. Estava lá, já voltou de Concorde. Não, estou brincando, Concorde nem opera mais. Para falar com a gente aqui sobre o Santos. Comeu croissant e baguete lá em Paris, ou Leonada? Eu estou mentindo. Obrigado pela presença. Bom dia. Fala, Alex. Tudo bem com vocês? Tudo bem todo mundo aí? Muito obrigado de novo pelo convite. Sempre um prazer participar e, cara, infelizmente eu não fui para Paris, viu? Não me chamaram. Poxa. Inclusive, eu tava num casamento, na verdade. Eu fui num casamento aqui em Mogi das Cruzes do meu melhor amigo e fui padrinho, inclusive. Inclusive não pude assistir o jogo contra o Palmeiras, né? Eu assisti os melhores momentos depois, li muito sobre, e a própria final eu não pude assistir também, né? No sábado e no domingo eu não pude assistir nenhum jogo, então fiquei com abstinência aí de futebol, mas foi bem divertido. E aí agora vamos para essa semana aí do Santos só de treinamento, né? No fim de semana agora o Santos enfrenta o Atlético Paranaense, que é o único jogo que a Globo não pode passar. Vai passar os jogos do Atlético Paranaense passam na Twitch do Casimiro, né? Quem não conhece o Casimiro também é da TNT, mas ele passa no próprio canal dele. Então precisa assinar o canal dele para assistir o jogo. Então vamos ver o que vai acontecer aí nesse jogo. Um jogo complicado, porque o Atlético Paranaense está se reencontrando com o Felipão, né? Ganhou alguns jogos aí, teve sobrevida na Libertadores, classificou. Então, e sempre jogar lá é muito difícil por conta do campo, né? Por conta da torcida, que é um estádio que faz muito barulho, né? Então, vamos ver como é que vai ser aí o Santos. E o Santos fora de casa tá tendo dificuldade também, né, Alex? O Santos só ganhou fora de casa na Sul-Americana com o time misto, né? E não ganhou no Campeonato Brasileiro e outras competições com o Bustos. Bom, pelo menos você não comeu croissant e baguete de Paris, mas deve ter comido bem na festa, né? Tem aquelas coxinhas, bolinha de queijo. Não, isso é festa da classe média. Deve ter sido uma coisa mais chique, né? Casamento no final de semana e tal, enfim. Teve um macarrãozinho, uma carninha, tava bem bom, tava gostoso. Muito bem. Aliás, os caras têm que marcar casamento, tem que olhar a tabela do Campeonato Brasileiro antes, né? Não marcar. Eu me lembro que eu fui uma vez num casamento aqui em Santos, a festa foi no Monte Serra, foi uma baita festa. E o Paulo Schiff, que foi membro do comitê de gestão do Santos, ele foi convidado também para essa festa. E foi no dia que teve aquele Santos e São Paulo que o Ricardinho fez um gol de falta no Rogério Ceni, no gol de fundo da Vila, né? 2004, né? Então, aí o Paulo Schiff não foi para cerimônia no religioso, ele só chegou, ele foi para a Vila e da Vila ele foi pra festa, né? Ele falou, tava no jogo do Santos e tal, enfim. O pessoal tem que olhar assim a tabela antes. O Alex, o pior é que o meu amigo e o que casou é palmeirense fanático. Aí na hora do pênalti pegaram o celular, começaram a colocaram na Globo lá ao vivo. Aí eu falei, pô, já era, vai ser gol do Rafael Veiga. Rafael Veiga não perde. Aí os caras, para de zicar. Eu falei, não é zica. Ele não perde. E não é que o cara perdeu mesmo, e depois a gente tomou um gol ainda depois. O pior é isso, o pior é perder com um gol de cabeça, uma bobagem. Aliás, eu até estava falando isso pro Cornetinho aqui, pro Felipe Brandão. Eu vi o Bruno Lima, ultimamente, ele tá dando umas tacadas que eu vou te contar, viu? Além dessa matéria do Edgar, claro, eu conheço o Bruno, ele é um cara super competente. Ele levantou um dado que, assim, alguém precisa olhar para essas coisas, né? E ele viu. A notícia, o jornalista enxerga a notícia debaixo do nariz. O Santos tomou 6 gols no campeonato, né? Não é isso? O Santos tomou 6 gols no campeonato. Foram 3 de pênalti e 3 de cabeça, né? Então, às vezes, quando vem um questionamento sobre o trabalho do Bustos, se você pegar no Campeonato Paulista, a entrada da área do Santos era um play center, cara. O adversário vinha trocando passe, chutava e toca o João Paulo defender de tudo quanto é jeito. Então, assim, bola parada e pênalti são coisas que você consegue corrigir.
Dois pênaltis foram de imprudência do Rodrigo Fernandes, que é um baita jogador, titularzaço do meio de campo do Santos. Mas ele foi imprudente nos dois. Um que ele subiu com a asa aberta e outro que ele deu um tranco nas costas do jogador do Palmeiras. Dois pênaltis evitáveis, né? E os outros bola parada, bola de cabeça, né? Que é um negócio que, por mais que os zagueiros sejam altos, aliás, gols que muitas vezes acontecem nas costas do Lucas Pires, que eu acho que o adversário já percebeu, bola no segundo pau. O Lucas Pires tem essa dificuldade ainda na bola defensiva, que ele vai melhorar, né? Ele vai aprender, ele é muito novo, ele vai crescer. Então, assim, eu tenho as minhas críticas ao trabalho do Bustos, mas a defesa do Santos, ela tem se acertado. Agora, você vê, pontualmente são essas circunstâncias. Agora, precisa arrumar o ataque fora de casa, é uma outra história. Mas esse dado defensivo é interessante, né? O Santos perde de pouco os jogos, né? Porque teve gente que me mandou mensagem antes do jogo de domingo, dizendo assim, não, o Santos vai ser massacrado pelo Palmeiras, porque o Palmeiras é um time que compete com times da Europa. Vai vendo. Eu não sei se o Palmeiras contra o Manchester City lá na Inglaterra ou contra o Paris Saint-Germain em Paris, se ele faria a mesma coisa que fez contra o Chelsea lá no Mundial de Clubes. Eu acho que não. Mas enfim, você vê, eu também comentava isso mais cedo. O Dudu e o Rony não fizeram nada no jogo. Não fizeram nada, eles foram bem marcados pelo Santos. Saiu o gol do jeito que saiu. Então, é um primeiro passo. Ele está conseguindo organizar o time defensivamente, mas ele precisa tomar algumas medidas, algumas atitudes para tornar o ataque do Santos mais produtivo, né? Especialmente fora de casa, né, Léo? Acho que a maior crítica do trabalho do Bustos até agora, além dos jogos fora de casa, né, que vocês não têm desempenhado muito bem, são as substituições do Bustos, né? Então, acho que contra o Palmeiras também eu vi muita gente falando e depois vendo vários momentos, vendo os números e tal. Parece que o Santos entrou muito bem escalado, muito bem armado, mas depois das substituições daquela caída e tudo mais, o argumento dele foi o fato de os jogadores não estarem correndo e tudo mais. Enfim, é o argumento dele, né? Não tem muito o que fazer. Ele está levando muito ao pé da letra o negócio da tecnologia, né? Do GPS. Mas muitas vezes não é só isso, né? Às vezes, a não ser que o Batistão, o Marcos Leonardo e tal peçam para sair, estejam cansados, acho que não precisa ficar colocando toda hora o Angulo, enfim, esses jogadores assim, que ele gosta de colocar, sabe? Então, eu acho que isso é realmente algo que precisa ser revisto e criticado, só que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Eu acho que tem gente já pedindo a saída do Bustos, né? Nossa, nada a ver. O Santos tá vivo em 3 frentes aí, no brasileiro tá tudo bem, tá em décimo primeiro ali, mas tá próximo do G4, G6. Tá em nono. Tá em nono, né? Na parte de cima da tabela, ele tá próximo ali do G4, enfim. E na Copa do Brasil, fez uma partida absurda contra o Coritiba, todo mundo lembra. Acho que até foi um negócio acima do normal, assim, do pessoal falando, pô, o Santos enfrenta todo mundo, o Santos vai ser campeão, e não é assim. O Santos ainda não está forjado para ser campeão, não tem o mesmo poderio financeiro do que outros times, então esse é o meu medo, o Santos ser eliminado de alguma competição, da Copa do Brasil, da Sul-Americana, e aí a pressão ser tão absurda que a diretoria vai chegar e vai tirar o Bustos, sendo que não é assim. Tem que ter um trabalho a longo prazo, que tem seus erros sim, mas tem os seus acertos e muitos acertos, como você falou, né, Alex? A questão da defesa, eu acho que é muito visível. O Santos toma muito menos gols e muito menos ataques do que ano passado, enfim. Ou mesmo o Campeonato Paulista com o Carille, chegava ao jogo com o Ituano, São Bernardo, o Santos levava mais de 20 chutes no gol em casa, sabe? Então tinha que arrumar a defesa e o Bustos arrumou de trás para frente. Eu acho que o ataque no momento certo vai funcionar, como já funcionou. Na Belmiro o Santos fazia 3 gols, fez 4, então eu acho que ele vai encontrar ali o jeito de jogar. Você sabe que essa é um pouco da arrogância nossa, né, de torcedor. Quando fala, por exemplo, a seleção brasileira, ela está numa draga desgraçada. A gente sempre acha que o Brasil é favorito ao título da Copa do Mundo. Dessa vez vai chegar aí com, né, talvez a última Copa do Neymar no auge, vai vir com o Vinícius Júnior, campeão da Champions League, com outros jogadores que são destaque na Europa. Mas às vezes a seleção ia desacreditada e ganhava. E quando vai
super credenciada perde. Né? Porque a gente tem essa coisa, pentacampeão, é até um pouco do argumento daqueles que usam a xenofobia para atacar a presença dos técnicos estrangeiros no Brasil. Você falou do Felipão, ele é o único, o Henrique Farinha lembrou isso aqui na segunda-feira, é o único brasileiro treinando o time brasileiro nas oitavas de final da Libertadores. Então a gente acha, né, que o Santos, por exemplo, e a gente achou mesmo que o Santos podia jogar contra o Barcelona de igual para igual. Naquela enquete da BBC que está rolando lá, tem os nossos Santos de 62, aliás, o único time do Brasil nessa enquete, e está lá o Barcelona de 10 e 11, que eu costumo dizer que, além de ser o maior Barcelona da história, talvez tenha sido o segundo maior time da história do futebol depois do Santos de Pelé. Nós demos azar de pegar esse time, infelizmente. Não demos a moleza de pegar o Chelsea, o Liverpool, com todo respeito, né, aos times ingleses, mas pegamos o maior Barcelona da história. E a gente foi acreditando mesmo que o Santos podia ganhar, né? Eu acho que isso faz parte, o torcedor é assim, ele tem que acreditar, porque o Inter uma vez ganhou de um Barcelona muito melhor do que ele, né? O Ronaldinho o Gaúcho estava voando e o Inter ganhou, porque o futebol é assim, né? Essas coisas são raras, mas elas acontecem. E o torcedor do Santos acha que depois de terem dilapidado e depredado e destruído o clube nos últimos anos, que vai pegar um processo de reformulação que é longo, é dolorido, é cansativo. Os caras acham que pagou 1/3 da dívida do clube, que no dia seguinte você já vai estar pronto para mandar ver no amistoso com o Real Madrid. E não é assim. Você vê, eu estou vendo aqui uma notícia no Twitter que os jogadores do Inter fizeram um boicote hoje no treino do CT. Eles foram liderados pelo Tyson. Motivo, 3 meses de direito de imagem atrasado. O capitão liberou os jogadores, afirmou a direção que ninguém treina enquanto os valores não forem acertados. O Inter, que é adversário do Santos quarta-feira que vem e que na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro empatou em casa com o Atlético Goianiense. Jogador de futebol é um negócio complicado. Você tem que pagar o cara em dia, senão o inconsciente deles começa a falar mais alto. E às vezes até o consciente. Porque também escuta assim, mas o presidente do Santos, o Rueda, ele fala que pagou um monte de dívida, mas ele, entrou 100 milhões de premiações e de prêmios e de não sei o que, e venda de jogador, gatilho de negociação. Ok, só que tem fluxo de caixa, gente boa. Se você não pagar salário dos jogadores, durante um ano você aumenta a sua dívida em 100 milhões de reais. Então você tem que pagar as dívidas que ficaram e evitar que novas sejam contraídas, né? Claro que alguém vai falar assim, pô, mas por que contrataram o Maranhão? Por que contrataram o Augusto? Né, que vai embora sem ter jogado, fez um gol horroroso lá no jogo do Sub-23. Porque, infelizmente, os dirigentes de futebol, todos eles cometem as suas insanidades. Né? Erro de avaliação, erro de gestão na contratação. Você contrata... O Laor contratou o Zezinho e o Rodrigo Possebon. Mas ninguém lembra disso, né? As gestões, o Odílio contratou o Leandro Damião e quem deu certo foi o Lucas Lima, que veio de contrapeso, né? Então assim, o futebol ele não é uma ciência exata. Quando o Alberto veio, todo mundo desceu a lenha. O Alberto é velho, é um cigano, não joga nada, deu liga com o time de 2002 e por aí vai. Então o Santos ele ainda está num processo de reconstrução. Eu até achei perigoso o Rueda dizer lá para o Band Esportes que o ano que vem terá investimentos pesados no Santos. Eu queria entender o que são investimentos pesados. O Santos vai ter cacife para comprar um jogador por 5 milhões de euros, 5 milhões de dólares. O Santos vai pagar um jogador desses, assim, nível... Ir lá num clube qualquer do futebol brasileiro, fazer que nem o Bragantino fez e levar o Praxedes do Internacional. O Santos vai ter bala para fazer isso, só que ele falou, ele vai ser cobrado por isso. Né? Já na temporada que vem tem um time muito forte, mas um ou outro reforço mais pesado, se esse time tiver com trabalho, é mais fácil. E aí o Henrique, vou citá-lo novamente aqui no programa segunda-feira, falou, teve um momento do início da passagem do Abel Ferreira pelo Palmeiras que torcida organizada fez protesto e queria a queda do treinador. Imagina se os dirigentes tivessem dado ouvidos para o torcedor. O torcedor às vezes age pela emoção, fala muitas vezes coisas que são pertinentes, mas tem vezes que o torcedor fala coisas que não fazem o menor sentido, né? Apesar de eu saber, Léo, que o futebol ele é pautado por resultados,
você não pode acumular resultados que te coloquem numa situação complicada. Se você estiver numa situação razoável, você está vendo o trabalho caminhar e pequenos progressos, ok. Agora, você só pode falar em demissão de técnico se o troço degringolar completamente. Começa a tomar goleada, perder um monte de jogo, despencar na tabela, ser eliminado de competição. Aí a história é outra. Mas é difícil fazer esse papel, você que é jornalista como eu, porque tem muita gente que não é jornalista, aliás, tem jornalista também, que trabalham hoje pelo view, que trabalham pelo clique, né? Que apimentam discussões, que fomentam discussões que não fazem o menor sentido, que não tem a menor necessidade de serem faladas agora. Tem coisas que podem ser tratadas mais à frente e pelos fóruns que são competentes para isso. E não ficar debatendo entre o torcedor e, sabe? Isso porque a gente está 1 ano e meio da eleição. Imagina o ano que vem como é que vai ser. Se o Santos não estiver bem, imagina como é que vai ser o clima. Eu aprendi, nos meus 47 anos de vida, que a gente, quando vê um incêndio, você tem que jogar água e não lenha. Eu sou daqueles que jogam água no incêndio. Tem gente que joga lenha para pegar mais fogo ainda. Então é isso que a gente tem que falar para o torcedor. Quem me acompanha, viu o vídeo pós-jogo que eu fiz, né? Elogiei o time, mas critiquei o Bustos pelas substituições que ele fez. Como critico a ideia dele fixa de jogar com 2 centroavantes, que eu acho um troço sem pé nem cabeça. Como critiquei a declaração dele pós-jogo dizendo que o Batistão e o Marcos Leonardo estavam cansados. O GPS, ok, mas não adianta tu tirar, imagina a final da Copa do Mundo, o Neymar cansado, aí ele tira o GPS está dando que o Neymar está cansado. Ele tira o Neymar e põe. É que na Copa são jogadores de outro nível. Mas aí bota lá um zagueiro no lugar do Neymar, porque está cansado, sabe? Ou um outro jogador qualquer. O craque do time, os melhores do time, tem que jogar até suar sangue, né, Léo? Não, é isso, Alex. E eu entendo que o trabalho tenha muitos erros, assim, o Bustos tem errado bastante, assim, principalmente na performance fora de casa, algumas substituições. Mas eu acho que, diferentemente de treinadores passados, a gente vê que tem um trabalho ali, que tem um negócio assim encorpando, sabe? Uma coisa encaixando. Nem que seja a defesa indo muito bem, o ataque sendo bem rápido, assim. Muita gente lembra do Dorival Júnior em 2015, 2016. O time do Santos era basicamente isso. Era um time até que bem encaixado defensivamente, mas que no ataque era assim mortal nos contra-ataques. Então pegava o Lucas Lima, Giovani, o Vitor Ferraz ali, e cruzava para o Ricardo Oliveira. E essa era a jogada do Santos que dava sempre certo. E foi assim que o Santos chegou até a final da Copa do Brasil, brigou até as últimas rodadas para ir para a Libertadores. Então, uma coisa que tá piorando no Santos é a questão do DNA ofensivo. A gente não precisa sempre jogar ofensivamente, Sampaoli, amor pelo balão. A gente pode jogar também um pouco mais defensivo, pode se retrair um pouco mais, sair nos contra-ataques, mesmo em casa. Claro, tem que se impor, né? Não estou falando para dar a bola para o adversário toda vez, não. Tem que se impor, tem que ir para cima, mas com mais cautela. Não precisa ir com 6, 7 jogadores, 8 no campo de ataque. Eu sei que é bonito, mas não precisa. O futebol não é só jogado assim. Tem treinadores que mostram isso lá na Europa, por exemplo, o Simeone. Simeone ganhou um campeonato espanhol sem jogar com 18 caras no ataque. Então, eu acho que essa cautela que a gente tem que ter, você falou bem, o Alex, a gente como jornalista, a gente tem que, às vezes, deixar um pouco a emoção de lado. Realmente, não é legal ficar perdendo o jogo, não é legal começar os resultados começarem a levar a gente para baixo, mas a gente tem que ver o macro, né? A gente tem que ver se tem um trabalho ali, se está sendo algo forjado bem ali, e tentar mostrar para o torcedor que é mais levado pela emoção, sim, com certeza, de que tem um trabalho e que ele precisa seguir. Eu acho que mesmo antes de ser jornalista, quando eu era só um torcedorzinho, acho que eu sempre fui contra demitir treinador, a não ser que tivesse assim, sem clima nenhum para continuar. Se for insustentável, assim, né, Léo? Insustentável, exatamente. E foi assim, por exemplo, com o Fernando Diniz, que eu gostei do começo do trabalho dele, e depois começou a degringolar, e mesmo assim eu falava, não, vamos manter, talvez volte.
Aí começou a degringolar mais ainda, ele começou a colocar Marcos Guilherme de segundo volante. Aí o Santos começou a perder, tomou goleada do Flamengo. Aí não tem como. Então o Carille mesmo começando mal, o Carille foi ganhar só 9 jogos depois. E eu queria que ele continuasse. E o Santos, mesmo brigando contra o rebaixamento, sendo complicado, eu acho que tinha que continuar porque ele estava, apesar do ataque não estar fazendo gol, a defesa estava sofrendo menos gols, então você via ali que podia dar bom. E aí o Carille continuou, eu queria que ele continuasse para esse ano, mas aí começou a levar muito gol, começou a levar muito ataque, aí eu já vi que degringolou, aí sim, achei que tinha que trocar. Então eu acho que a gente tem que ter calma, tem que ver o trabalho, o macro do trabalho, se está dando certo, e na minha opinião está dando certo, porque o Santos está indo bem na Copa do Brasil, na Sul-Americana passou, menos trancos e barrancos, mas passou. O Racing, por exemplo, tem o Fernando Gago como treinador, que é aquele ex-volante argentino do Real Madrid e tudo mais. É um treinador muito ofensivo. Eu assisto os jogos do Racing e é um treinador muito ofensivo. E não passou num grupo com Melgar, River Plate do Uruguai e Cuiabá. Eu sinceramente, prefiro passar, mesmo aos trancos e barrancos, e com time reserva ainda, vale sempre lembrar, do que realmente não passar. Então, o Santos está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, e tá ali no Brasileiro, brigando ali para ficar numa posição acima e tudo mais. E agora tem jogos difíceis, né? Muitos jogos fora de casa, com o Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, tem o Inter aí, né? Que acho que é um time de mesmo nível, talvez. Vamos ver, então, como é que vai ser essa sequência aí do Bustos, para ver se o trabalho vai ter mesmo, vai render os frutos que a gente imagina, né? Pois é, aliás, você vê, tem uma parte da torcida do Santos que queria o BKSS de tudo quanto é jeito. Diz que outro dia ele foi lá enfrentar o Atlético Goianiense, tomou um pau do loser. Tomou um nó tático do técnico do Atlético Goianiense. Acho que foi isso, na Copa Sul-Americana. O Alex, eu até usei essa expressão e aí ficaram bravos comigo, criei haters por causa disso. Foi brincadeira, foi só um termo que eu usei. Porque o Atlético Goianiense ganhou os 2 jogos do BKSS. E tudo bem, o primeiro jogo, o Defensa e Justiça chutou 30 bolas no gol e o Atlético Goianiense chutou uma. Só que ganhou o jogo foi o Atlético Goianiense. E aí eu usei o nó tático com brincadeira e aí muita gente achou que eu tava sendo hater. E eu gosto do BKSS, só que não precisa ser sempre o jogo estilo BKSS. Às vezes nesse time do Santos aí não desce certo. Nunca se sabe. Aliás, hoje em dia a gente precisa explicar tudo o que fala, porque tem gente que tem dificuldade cognitiva de entender o que é dito, né? Aliás, tem gente que só entende as coisas se você colocar um emoji do lado. Senão o cara não entende o que você fala, né? Isso é claro, você explica, bonitinho, e o cara não entende, não quer entender. Mas o que eu vou fazer? Aí a gente vai ter que discutir educação no Brasil, enfim, tanta coisa. Não dá, a gente é responsável pelo que fala e não pelo que os outros entendem, né? Infelizmente é isso. Eu preciso ir para o intervalo, mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu até no vídeo de ontem fiquei preocupado porque o Léo citou que o Atlético Paranaense vendeu, pela lei do mandante, que foi assinada recentemente, a venda dos direitos de transmissão online dos seus jogos para o Casimiro, né? O Casimiro e o Luva de Pedreiro, se o cara não conhecer, tá tipo eu que não conheço nenhum desses cantores sertanejos do momento, porque eu simplesmente não sei quem são. Eu só vou saber se o cara for apresentado pessoalmente ou se o sujeito morre, porque eu realmente não sei. Então hoje em dia o cara não saber quem é o Casimiro ou o Luva de Pedreiro, ele está em outro planeta, mas enfim. Eu achei que ia ser meio complicado de assistir a tweet do Casimiro no sábado. Aliás, só um parênteses aqui. Esse é um problema dessa lei que dá ao clube o direito de vender para quem quiser o seu mando de campo. Você imagina se isso acontece com todos os clubes e você tiver que pagar, por exemplo, um pacote avulso, que nem pagava antigamente no Premier. Você tem lá o pacote que você fica um mês, você assiste todos os jogos, o Atlético Paranaense vende para quem quiser, né? Ou você pagar avulso. Você imagina se virar moda e cada vez que você tiver que assistir um jogo do teu time fora de casa, você tem que pagar avulso. É como se fosse um ingresso. Você não viu no estádio, mas você pagou o ingresso. Você paga 30, 40 reais, cada clube vai botar o preço que quiser. Por isso que eu acho muito complicado quando as pessoas dizem assim, não, o Santos tinha que fazer um esquema para transmitir na Santos TV. Tá, se a moda pega e o Flamengo resolve fazer, o Corinthians resolve fazer, e você pagaria para assistir todos os jogos se não tivesse alternativa fora de casa? Então é bom a gente refletir sobre isso, né? Porque os clubes, o modelo que tem na Europa
tipo da Premier League, e a liga está sendo discutida no Brasil, é importante por isso. Você tem uma divisão igualitária, você tem uma divisão por audiência, uma divisão por classificação final no campeonato anterior. Então, pode parecer muito divertido esse negócio. Só tem um jogo na Amazon, um na Paramount, outro na Twitch de não sei o que, outro no YouTube. Quando você vai ver, ou no Paulistão Play, outro na... Aí quando você vai ver, você tem que pagar um monte de coisa diferente. Mas, antes do break, como eu disse, a dica é a seguinte: se você é assinante do Amazon, do Prime Video, que é onde, por exemplo, estão passando alguns jogos da Copa do Brasil, com o seu login e senha, você acessa a Twitch do Casemiro, pelo que eu entendi. Me mandaram o link. Então você vai entrar lá no dia do jogo. Se você paga lá os R$ 9,90, que agora pulou para quase 15, né? R$ 14,90 do Amazon Prime Video, você vai logar lá na Twitch e você vai assistir Santos e Atlético Paranaense. Então essa é a boa notícia. Sábado vou tentar fazer bonitinho, seguir lá as regras que estão lá descritas no e-mail que eu recebi, para poder ver o jogo do Santos. Senão vai ser um Deus nos acuda, né? Imagina os caras de bar tendo que achar lá, e a TV não é smart, como é que ele vai botar a Twitch para assistir, né? Fala, Léo. Não, é só chama Prime Gaming, Prime, né? E Gaming. E aí abre já a página do Amazon e tudo mais, e aí você coloca o seu login, e aí já entra direto na Twitch, e você se inscreve no canal do Casemiro, né? Eu acho que o meu filho até é inscrito já, mas eu não sei se ele tem esse esquema pago. Não, eu não sei não, ele não tem esse esquema pago. Então, a gente vai logar lá com a senha do Amazon e assistir no notebook. Vou ver se dá para espelhar na televisão. Eu sou meio atrasado com essas coisas, né? Mas a gente dá um jeito, eu aprendo. Eu aprendi a mexer no Canva só. O cara vai dizer, pô, qualquer imbecil mexe no Canva. Eu não sabia. Eu aprendi, estou fazendo uns negócios bonitinhos lá no Canva. Tá certo? Vamos para o intervalo às 12h02. Daqui a pouco vamos falar da renovação do Lucas Pires. E a gente chamou aqui, né, na nossa thumbnail, para maratona de jogos. Eu estou aqui com a sequência da maratona de jogos. O mês mais pesado, com jogos mais difíceis. Vamos falar do Lucas Pires e prestigiar as mensagens de quem está com a gente no programa desta quarta-feira. Voltamos em 1 minuto e meio. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12h04, voltamos com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, as agências também que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, e importantes cidades de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. O Efigênio Filho me mandou aqui no Twitter dizendo que o técnico do Atlético Goianiense é o Jorginho. Né? Agora, né? Mas antes não era. Nesse confronto aí da Copa Sul-Americana era o Humberto Louser. Era o Louser ainda. Era o Louser ainda. E ele pergunta aqui quem Amazon Prime poderá assistir ao jogo Santos Atlético Paranaense. Então, foi isso que a gente já explicou, Efigênio.
com a Prime Gaming, né, que o Léo explicou. Aí você entra lá com a senha do Amazon e aí você tem um acesso liberado na Twitch do Casimiro, tá certo? Falar aqui do tabelão dos jogos. Tem jogo atrasado, né? Vai ter Fortaleza e Ceará hoje. O Fortaleza tem 2 pontos, o Ceará tem 6, né? Que coisa. Agora deixa eu dar uma adiantada aqui na tabela. Pronto, próximos jogos. O Santos pega o Atlético Paranaense neste sábado. Tem o Inter na quarta, 9h30. Acho que é o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de meio de semana desse ano, nesse momento, né? 10ª rodada. Aí o Santos sai para enfrentar o Atlético Mineiro no sábado, 7 da noite. O Santos só vai jogar sábado nos próximos meses. É impressionante. Não vai ter jogo de domingo. Aí sai de novo. O Santos vai sair provavelmente pela logística de Belo Horizonte para Caxias. O Santos joga na terça contra o Juventude às 9h30, terça dia 14 de junho. Vai ser meu segundo dia de férias. Aí no sábado pega o Bragantino na Vila. O Bragantino é eliminado da Copa do Brasil às 9h, dia 18. E aí tem o Corinthians no dia 25 de junho. Chama a atenção que antes desse jogo com o Corinthians, provavelmente já vai ter o jogo da Copa do Brasil, né? Aliás, eu estava vendo, acho que já tem até as datas, vai ter o sorteio na semana que vem, né? 8ª de final definidas, deixa eu ver aqui direitinho. A previsão dos jogos da Copa do Brasil nas semanas de 22 de junho e 13 de julho. E a Sul-Americana é no final de junho, e o jogo de volta, que é esse que a gente acha que vai ser em Barueri, no dia 6 de julho. Ou seja, vai dar uma encavalada com o Santos jogando muito fora de casa no Campeonato Brasileiro, uma proporção grande de jogos fora de casa, e com os mata-matas de Copa do Brasil e de Sul-Americana. A gente estava falando aqui, Léo, sobre a questão dos resultados. Por mais que a gente defenda o trabalho do Bustos em uma continuidade, o que você acha que poderia fazer o Bustos balançar? O time parar de ganhar no Campeonato Brasileiro, né, emendar uma sequência, porque já são 3 jogos sem vitória, é isso? Goiás, Ceará e Palmeiras. Ou uma eliminação dependendo do adversário na Copa do Brasil, ou na Sul-Americana, que é o Táchira, que é um time fraquíssimo. Como é que você acha que o Santos deve administrar essa maratona aí com muitos jogos fora de casa, hein, Léo? Alex, acho que para quem é contra rodízio, né, de jogadores, que é uma coisa que se faz muito na Europa, os treinadores estrangeiros fazem muito aqui, né, quando vem para cá, os argentinos, os portugueses, enfim, vai ver o Santos rodar muito o elenco. Essa maratona que você falou é bem complicada, com muitos jogos fora, né? Então, por exemplo, esse Atlético Mineiro e Santos, e depois Juventude e Santos, 3 dias depois, vai ser complicado, né? Então, por exemplo, contra o Atlético Mineiro vai usar um time mais forte, e aí contra o Juventude eu tenho quase certeza que ele usa um time mais fraco ali, um time reserva, um time misto, para depois jogar em casa contra o Bragantino, que aí é um jogo que é para ganhar, por ser em casa. E aí depois tem um jogo contra o Corinthians, que é antes do jogo contra o Táchira, e aí não dá para saber muito o que o Bustos vai fazer, se ele vai usar o titular contra o Corinthians, e aí o reserva contra o Táchira, mas o Táchira é um jogo de 8ª de final. Às vezes ele pode jogar com um meio misto ali contra o Corinthians, não se sabe, né? Ele vai ter que manejar muito bem essa situação, porque o elenco é curto, né? Acho que dá para fazer um caldo com esse elenco, mas é um elenco curto, querendo ou não. E a gente viu nos jogos da Sul-Americana, né? Os jogos não foram lá tão bons, jogando com time misto, time reserva. Mas vai ter que rodar o elenco muito ali, porque é uma sequência ali complicada para os jogadores. E acho que o que poderia fazer o trabalho dele degringolar é realmente assim, uma sequência assim, ruim de derrotas, assim, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Atlético Paranaense fora. É um jogo complicado que, vamos dizer, que se você colocar na tabelinha ali, derrota, acho que dá para passar, derrota e empate. Mas, por exemplo, uma derrota contra o Inter em casa, aí eu já acho que não é. Atlético Mineiro e fora, é um jogo que você pode ali perder uns pontos. Juventude, mesmo fora de casa, para mim não é um jogo que você pode perder pontos. Bragantino em casa, não pode.
o Corinthians é um clássico, né? E o Corinthians ainda não ganhou, aliás, não ganhou não perdeu, não, é mentira, empatou contra o São Paulo, e aí tinha perdido todos os clássicos e aí conseguiu empatar contra o São Paulo, mas enfim, não ganhou nenhum clássico. E aí o Santos vai lá e quebra o tabu ali. Aí é uma coisa que pode começar a degringolar mesmo, em relação à torcida, que já tá degringolando para muita gente, já tem que demitir. E aí a diretoria tem que sentar e falar, ó, o que a gente quer, qual que é o número de pontos aqui que a gente quer nessa sequência. A gente vai jogar por desempenho e resultado, só por desempenho, só por resultado. Eu acho que isso tem que ter muito na cabeça já da diretoria, ver o que é para fazer. Na minha opinião, tem que ser um misto ali de desempenho e resultado. Se, por exemplo, o Atlético Mineiro não jogar bem, levar 30 chutes e ganhar, para mim tem que tá ok, porque o Atlético Mineiro é um time que está acima do patamar do Santos, querendo ou não. Hoje em dia o Atlético Mineiro está num patamar maior que o Santos financeiramente, de elenco e tudo mais. Mas se ganhar o jogo, o resultado tem que ser levado em conta, com certeza. Então, vamos ver. Eu acho que tem que ser um misto ali e tem que depender de jogo para jogo ali. Não sei o que você acha, Alex. Eu acho que o misto não é o problema. O problema é o timing e as opções do misto. Por exemplo, eu não entendo até agora por que o Léo Batistão saiu cansado, já que ele não jogou na terça contra o Banfield. Ele ficou uma semana sem jogar. Não faz muito sentido ele estar cansado. Ele cansado é melhor que o Angulo e que o Juan, né? O Marcos Leonardo joga agora contra o Atlético Paranaense, depois ele vai para a seleção. Ele fica 2 ou 3 jogos fora. Aí o Bustos obrigatoriamente tem que usar ali o Angulo ou o Ricardo Goulart, que seria a minha opção. Ricardo Goulart de centroavante, né? Aí depois o Marcos Leonardo, claro, ele vai ter os jogos pela seleção, mas seleção de base, não sei se é a mesma intensidade, ele vai encontrar um nível um pouco abaixo, eu acho, em termos de competitividade do que ele encontra no Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele vai jogar nessa seleção, via de regra, ele volta com 30 gols na sacola. Então, ele vai ficar fora por um tempo. Aí ele vai obrigatoriamente desgastar outros jogadores, Angulo e Goulart, por exemplo. Daqui a pouco ele tem a volta do Ângelo, né? O Bruno Oliveira, que quer ser chamado de Bruninho, está tendo chances agora. Mas se você pegar a minutagem dele na temporada, é quase nada. Então, se o rapaz está dando retorno, começa a usar mais, né? Durante o jogo, eventualmente começando uma partida. O Sanches, que está aí nessa coisa mal parada, você vai dizer, pô, mas o Sanches não tem condição. Cara, eu não sei se o Sanches não tem condição de jogar 15 minutos contra o Juventude. Eu não sei se o Sanches não tem condição de jogar 45 minutos contra o Táchira na volta, se tudo tiver resolvido, né? Eu não sei, eu não me lembro bem qual é a história do contrato do Sanches, se ele ganha por produtividade, por jogos, né? Enfim, se isso pode ser de alguma forma um empecilho. O Miguel Terceiros, daqui a praticamente um mês, ele vai estar liberado. O Santos não é muito claro em relação ao planejamento para esse rapaz. Se ele já vai... Ele está sendo observado, inclusive, em treinos do profissional. Se ele vai ser aproveitado pelo Bustos de cara, ou se ele vai fazer algumas partidas lá com Orlando Ribeiro, no Sub-20, e depois ele vai ser observado, pode ser inscrito, pode jogar aí pela equipe principal. É mais o estrangeiro. Aí você vai ter que ver aquela coisa, quem vai ficar fora, quem que poderia abrir espaço para ele ser utilizado. Fora o fato de que tem uma janela. Tem uma janela, o Santos pode perder jogador, mas pode ganhar, né? A diretoria, ela não fala muito abertamente, mas pelo que a gente sabe, além do Byron Castilho, talvez tenha alguma outra posição que o Santos traga alguém. Então, se ele ganha 2 jogadores, ou 3, dependendo do ritmo, onde o cara estava jogando, dependendo do campeonato que o cara está jogando, ele joga uma vez por semana, do país que ele tiver, se for um jogador da Série B e tal, vai chegar mais gente. Então ele tem jogadores voltando de lesão, jogadores que são pouco aproveitados e que podem ser mais aproveitados. Ele vai ter que saber usar. Mas, por exemplo, contra o Corinthians não dá para entrar com um time misto.
Nem que ele tenha que usar na Sul-Americana e contra o Corinthians, o planejamento tem que ser antes. Ele vai ter que verificar qual é o jogo antes do jogo do Corinthians em que eu posso poupar. Porque eu sei que eu vou ter Sul-Americana e o Corinthians. Não dá para ser contra o Atlético Mineiro. Pode ser contra o Bragantino na Vila, porque aí o Santos sai para pegar o Corinthians uma semana depois. Talvez tenha que ser contra o Bragantino. Contra o Bragantino talvez tenha que jogar o Camacho. Vai saber, né? E aliás, é um problema que está acontecendo com todos os clubes. Todo mundo está tendo que girar elenco. Não é uma exclusividade do Santos. Agora, tem que saber fazer na hora certa. E, por exemplo, um jogo em que você vai desgastar o time correndo para marcar, com o Angulo e o Marcos Leonardo na frente, porque aí o buraco no meio de campo se abre e o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes se matam o jogo inteiro para ficar marcando, porque não vem composição da frente. Então ele precisa se ajudar na questão de escolha de peças. Eu acho que, e claro, você vai ter lesão, você vai ter suspensão. Sábado não vai ter 2, né? 2 no jogo. O Fernandes e o Madison vão estar descansados para o jogo contra o Internacional. No caso deles vai ser uma folga de 10 dias, né? 10 dias os caras se recuperando para jogar contra o Internacional. Então é só ele saber montar e escolher as opções e a questão tática também, para que o time não fique correndo atrás do resultado o tempo todo, né? Vamos... E o calendário, Alex, o calendário tá maldito, né? Mais do que nos outros anos, porque no fim do ano tem a Copa, né? Sim. Então vai acabar antes do Campeonato Brasileiro, né? Então tá pior ainda. É por isso que tá exprimido, né? Porque tem o jogo, a Copa do Mundo é em novembro, a final da Sul-Americana é dia 1º de outubro, um dia antes da eleição, então já viu, né? O Efigênio está dizendo aqui, Lorde, o Corinthians talvez entre com um time misto, pois o jogo é no intervalo da batalha contra o Boca. Então, é a mesma coisa, eles talvez entrem com um time misto, precisa ver, se eles perderem o primeiro jogo, não te digo nada. Eu falei que ia passar aí o vídeo da Santos TV com a renovação do Lucas Pires, né? Vamos ouvir aí, assistir um pouquinho esse vídeo da Santos TV e daqui a pouco no retorno mais mensagens aqui, porque o nosso chat está bombando. Vamos lá ver a renovação do Lucas Pires. Eu não esperava ser tão rápido. Eu esperava que eu ia chegar no profissional, mas não chegar jogando, já chegar sendo participativo nos jogos. Não esperava ser tão rápido assim. Fico feliz demais, né? É só fruto do trabalho isso. Sim, não vou negar, né? Claro que eu quero sentir a adrenalina de fazer um gol aqui na Vila Belmiro ou fora da Vila também. Mas também fico feliz em dar assistência para os meus companheiros, em participação de gol deles. Fico feliz, não estou tão ansioso pelo gol. Eu quero o gol, mas não estou tão ansioso não. Espero muita vitória, muita classificação, muita dedicação. Espero só coisas boas pra gente, que a gente merece, é um grupo trabalhador. A gente só sabe, só a gente sabe o que a gente trabalha, o que a gente se dedica. Eu espero isso, muita vitória. Mãe, agora namorada, pai, família. Vocês esperam do Lucas e tem para falar sobre ele agora. Esperavam tão rápido tudo isso? Nós esperávamos. Não, melhor. Acho que foi uma surpresa para todos nós, né? Mas ele vai continuar fazendo o trabalho dele, dedicado ao clube. É uma honra para a gente estar aqui. A gente fica até emocionada, né, de estar jogando no Santos, mas com certeza nada vai mudar, vai melhorar, mas ele vai continuar sendo essa pessoa aí dedicada e firme no que ele sabe fazer de melhor. E aí, Lucas, e a família? Apoio 100% e vamos pra cima, né? Fala, Nação Santista, contrato renovado, hein? Vamos que vamos! Portanto, contrato renovado do Lucas Pires. Eu só fiquei preocupado porque a gente sempre fala, como é que o Corinthians deixou sair tão fácil, né?
quase que um jogador desse, ele continuando nessa sequência, vai ser o melhor lateral esquerdo do Brasil. Só que se o Santos vender de hoje a amanhã lá pro Pep Guardiola, Manchester City, 25% é do Corinthians. Tá lá no negócio. Sabia dessa, Léo? Eu vi ontem, eu não sabia dessa não, vi ontem isso. É um bom valor pro Corinthians, viu? Sim. Até porque ele já tá sendo sondado, né, pelo Benfica e tudo mais. Aliás, o Benfica é inteligente, né? Ele vem aqui pro futebol brasileiro, contrata barato alguns jogadores e vende mais caro. Não só no Brasil, mas na América do Sul. O próprio Darwin Núñez, que é um atacante uruguaio, ele era do Peñarol, foi pro Almeria, na segunda divisão espanhola, e aí quem pediu ele foi o Jorge Jesus, quando chegou lá. O Benfica contratou por pouco e tá para vender ele por 80 milhões de euros, 85, 90 milhões de euros. Os times portugueses, para fazer dinheiro, eles são inteligentes. O Porto tá atrás do Kaique, então esses times sabem olhar para o mercado sul-americano e vender caro, viu? Pois então, tá pra gente vender melhor aqui também. Bom, deixa eu ler aqui as participações do pessoal. Marcos Seles, bom dia, Alex, e a todos. Marília na área, o Santos, obrigado, Marcos. O Eduardo Miranda, Alex, o que você acha do estádio Prudentão de Presidente Prudente para 45 mil pessoas? Aquela região tem muito santista também. O Prudentão foi sede de um dos jogos da campanha de 2004, né? Se eu não estiver equivocado, foi até o Santos e Goiás, que o William Batoré fez gol. Eu acho uma ótima, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, é que tem que ter mais. Você está falando aí 45 mil lugares, ótimo. Faz tempo que eu não vejo, não sei em que condições que está o Prudentão, né? Não sei como é que está lá o estádio em São José do Rio Preto também, né? Enfim, há lugares para o Santos jogar, o norte do Paraná, mas pelo jeito vai ser Barueri mesmo. Só que tem muita gente reclamando. Eu recebi uma mensagem de um torcedor que, por exemplo, iria voltar a ver o Santos no estádio depois de muito tempo, ia levar os filhos pela primeira vez se o jogo fosse no Morumbi. Em Barueri o Santos ele não teria essa condição. Ou seja, tem prós e contras do jogo ser em Barueri, pelo horário, enfim, ou se fosse no Morumbi. É uma coisa com a qual o Santos vai ter que se acostumar, especialmente depois que as obras da Vila começarem, e eu tenho fé que comecem. O José Silva, Momentos Fantásticos, bom dia, Dom Alex, acho que o Santos poderia mandar o jogo da Conmebol no Allianz Parque. Estádio bom, de super fácil acesso, e tem a W Torre que poderia ajudar o Santos nisso. Eu só não sei, agora precisava ver a tabela da Libertadores, porque não sei se tem jogo do Palmeiras perto e tal, apesar de que lá o grama é sintética, né? Não teria muito essa questão. Precisa ver se não tem show, eu não veria problema algum, mas Alex, ninguém alugou, né? Tem jogo do Palmeiras no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. Só que acho que é mais cedo. Mas não sei se vai dar, se a PM vai deixar o Santos em Barueri e o Palmeiras na capital, hein? É capaz de dar problema isso ainda. Talvez tenham que mexer nessa tabela, não te digo nada. O Samuel Cabral mandou bom dia para nós aqui, diz que o Batistão está muito bem. O Eduardo Valim, bom dia, Alex e Léo. Pedir a saída do Bustos é loucura, o time tem muito a melhorar, mas não é tão ruim como parte da torcida tem falado. É um processo de reformulação, dói, mas é a realidade. O Vinícius Gonçalves, bom dia, Alex. É nítido que o Bustos deixou o time mais competitivo, mas isso é bastante para o título? Então, cara, se for nesse ritmo para o título da Sul-Americana, eu acho que é. Se repetir a atuação tática que teve contra o Palmeiras, para a Sul-Americana acho que é suficiente. Para a Copa do Brasil e para o Brasileiro já não sei. O Celcino Alves, bom dia, Alex. Convidados da live. Olha, a Copa do Brasil, se fosse dividido 2 potes, talvez teríamos chances, mas 16 clubes juntos, corremos sérios riscos de pegar Palmeiras, Atlético e Flamengo. Corremos o risco, Celcino, mas como a gente viu no domingo, dá para competir. Perdemos por uma bobagem. Você pode amarrar o adversário fora, ganhar na Vila, empatar os dois, ir para os pênaltis. Foi como eu falei, o Real Madrid contra o Liverpool tomou um amasso no primeiro tempo e foi reativo no jogo, fez um gol no contra-ataque. O futebol é assim, enquanto você não tem craques para desfilar no time, você tem que ser competitivo. O Carlos Rodrigues de Souza, bom dia, Alex. O Santos precisa de um meia para organizar esse meio de campo, a coisa se encaixa. O Gerson Moreira, bom dia, Alex. Se nosso time não for desmontado por qualquer merreca, agora no meio do ano, vamos ter um time forte e estruturado para o futuro, é o que eu espero.
O Pedro está dizendo aqui, Bustos, Angulo e Júlio têm o mesmo empresário. O que o cara quer dizer com uma notícia dessas? Ficam insinuando as coisas, muito triste. Cara, não sei, mas o Diniz tinha o mesmo empresário do Sandri, do Caio Jorge, o Carille tinha o mesmo empresário de não sei quem, o irmão do Edu Dracena é empresário também, tem jogador no Santos, o Dorival, o cunhado dele era empresário, o técnico hoje em dia tem empresário. O que o cara não pode fazer, e aí é uma ilação, você não pode afirmar que, por exemplo, que o Bustos escala o Julio e o Angulo por causa do empresário dele, né? Eu acho que ele não seria tão estúpido a ponto de fazer um negócio desse, sabendo que é de conhecimento de todos, que o empresário dele é o mesmo, a empresa que gerencia a carreira dele é a mesma dos jogadores. Não sei se ele seria tão ingênuo a ponto de fazer tal coisa. Eu acho que ele escala por convicção mesmo. Ele acha que os caras estão... O Júlio nem tanto, mas o Angulo, eu acho que ele exagera. Mas eu acho que ele acredita realmente nisso. Não sei, a gente precisa analisar. Eu não estou dizendo que não exista no futebol. Quando a gente fala no ser humano, tudo é possível, né? Mas eu vi essa história, mas não estou dando sequência nela não, porque até que me provem que há algo ilícito nessa história, vai uma distância razoável aí. Até porque o Equador é um país pequeno, né? Então é um empresário maior que tem vários jogadores. É normal isso, né? E não tem lá tantos, no Uruguai deve ter. E não tem lá tantos grandes clubes, né? Tem então. 3 ou 4 ali, né? Enfim, o Ari Lima. Olha, não é fácil fazer um bom trabalho quando se tem uma arbitragem ruim. O Thiago Silva, eu gosto do Bustos. Falta peça para ele. Os reservas são muito fracos. Quem mais aqui que eu não li? O Thiago Silva também está dizendo que o Santos tem torcedor chato. Daniel Galdino, boa tarde a todos na audiência e chegando no like. Aliás, eu nunca peço, né? Mas se vocês puderem dar like aí, eu agradeço. Ajuda a divulgar o trabalho, tá certo? O José Rodrigues da Cruz, o Bustos é bom técnico. O Palmeiras sofreu, não deu um chute no gol no primeiro tempo. Quem mais? O Diogo Paquier. Guardadas as devidas proporções, com o Abel no Palmeiras era assim também. O Cadu Santos, bom dia Alex, triste essa polêmica de estádio nas oitavas da Sula, um clube gigantesco como o Santos não ter um estádio para receber esses jogos, e tem torcedor sócio conselheiro contra a nova arena. Pois é, mas eu acho um excesso de preciosismo da Conmebol, né? Que frescura. O Santos jogou até a semifinal da Libertadores de 2 anos atrás dentro da Vila. Por que essa palhaçada agora de 20 mil lugares? Sabe, vira e mexe e vem essa papagaiada, essa baboseira. Os caras não sabem que ainda tem pandemia, que tem guerra aí, que tá tudo caro, que as pessoas estão sem dinheiro. Que excesso de preciosismo é esse da Conmebol? 20 mil lugares. Porra, sabe, eu acho uma frescura, desculpa. Podia continuar tranquilamente na Vila aí. Eu acho que isso é um problema do clube. Se o clube quer jogar na casa dele, onde ele se sente à vontade, e ganhar menos dinheiro com o jogo, é problema do clube. Não é problema da Conmebol. A Conmebol tem que se preocupar com o VAR, que ela não se preocupou. Ela tem que se preocupar com o racismo, que ela não se preocupa, né? Que ela passa um pano monstro. E não adianta vir com um papinho furado de campanhazinha no Twitter e diga não ao racismo. Aí o idiota do torcedor do Independiente ficar imitando o macaco e você dá uma multinha de $30 mil, entendeu? É isso que a Conmebol tinha que se preocupar. Se o Santos quiser pegar o jogo dele e levar para a Arena Pantanal, Arena da Amazônia e meter o ingresso a 100 pau, o problema é dele. Se o Santos quiser jogar na Vila, o Atlético Goianiense quiser jogar na Vila, o problema é dele. Aí vem com um regulamento imbecil desse. Regulamento é imbecil. 20 mil lugares. E aí? Aí chega lá em Barueri, um jogo contra o Táchira, o Santos ganhou lá de 3-0. Barueri dá 12 mil pessoas. O que adianta ter um estádio para 30 mil? Às 9h30 da noite, num lugar distante, você botar 12 mil pessoas. Que vantagem Maria leva nessa história? Sabe? Os caras querem pregar uma pseudo-modernidade, um pseudo-profissionalismo e não enxergam a realidade do futebol sul-americano como deve ser enxergada, diferente do que é na Europa. Aí metem final de jogo único em Brasília. Imagina, a final de jogo único em Brasília com 2 times da Argentina. Sabe? Enfim, mas tudo bem. Pois eu sou chato.
Ai, ai. O Madara Santista, se o BKSS viesse para o Santos, com certeza ele ia encontrar um time muito melhor do que o Cuiabá. Mas no momento é melhor não. Quem? O Di Caro, o treinador é bom, não reclama. Eu não estou reclamando, estou até defendendo ele aqui. O Rafael Silvano, bom dia, Alex. O vidente Lessa não seria uma boa opção para o lugar do Bustos? Não, porque o Lessa falou inclusive que o Santos ia tomar um atropelo do Palmeiras, que ia tomar de 5-0, alguma coisa do gênero, e foi só 1-0. O Lessa anda de mal lá dos guias espirituais dele, então deixa ele quieto. O Adonis está dizendo que o BKSS faria um trabalho melhor que o Bustos. Quem garante? Quem garante? Não tem como saber. Não tem como saber, cara. Imagina o time do Santos ali saindo na saidinha de bola ali, não sei o quê, sendo mais ofensivo, não tem como saber. O Eduardo Rebs está dizendo aqui, o time do BKSS ficou em último do grupo, perdeu os 2 jogos para o Humberto Louser e para o poderoso Antofagasta em casa, e tomou um pau da LDU também. E aí? Perfeito. Então. O Carlos Rodrigues, bom dia, Alex, abraço, parabéns pelo seu programa, pela sinceridade que conduz. São pessoas sérias, como você, que o torcedor santista precisa acompanhar. Obrigado. Ele que está lá em Embu das Artes, o Carlos. Tem muita gente séria, fazendo um bom trabalho também. Quem mais aqui que eu não li? Não, acho que eu li uma de todo mundo aqui, pelo menos. O J. Machado. Tá falando pro Celso, né? 11 contra 11. Vamos peitar todo mundo e levar a Copa do Brasil. Paulista de Jundiaí, São Caetano não ganhou. Quem ganhou foi o Santo André. Já ganharam. Claro, ele não está comparando o Santos a esses times, né? Mas eu não vejo nada de outro mundo, não. A Copa do Brasil é difícil, mas depende. Se der sorte no confronto, e algum favorito desses aí, né, chamados favoritos, caírem. E na Sul-Americana, mais ainda. Quem é que tá na Sul-Americana que tá voando aí? Que tá jogando pra caramba, que você fala, nossa, o São Paulo? Vocês viram como foram os jogos contra o São Paulo esse ano, né? O do Morumbi e o da Vila. 3 pênaltis num jogo, o outro arbitragem foi discutível também. Então dá jogo. Da Sul-Americana com todos esses. Se o Palmeiras estivesse na Sul-Americana era mais difícil. Mas como não tá, dá pra jogar. Na Copa do Brasil, vai saber. Vamos ver onde a gente chega. Agora, e o Bustos é bom de mata-mata, né? Então, agora o termômetro é o brasileiro. Para você ir bem nas Copas, você tem que estar estável no brasileiro. Você não pode estar brigando para cair. Se você estiver lá embaixo na tabela, na boca da zona de rebaixamento ou nela, aí os caras vão dizer, tem que abrir mão das Copas para jogar o brasileiro. Por isso que uma coisa tem que ter ligado à outra. Não tem muita escapatória, tá certo? O Mazola aqui, Alex, concordo com a questão do regulamento, mas o problema é que todos os clubes assinaram, inclusive o Santos, e com a força que o Santos tem, entre aspas, tem na Conmebol, mesmo protestando não ia mudar nada. Pois é, mas eu não entendo o porquê da Conmebol ter mudado. Porque no ano da pandemia não tinha torcida, então podia ser na Vila, o jogo contra o Boca e contra o Grêmio. Sei lá, eu acho uma grande bobagem. Mas você tem razão, assinaram mesmo o regulamento. Meus caros, 12h33, vamos nessa? Hoje não tem jogo. Tem só o brasileiro, né? Tem jogo tem uma Copa aí, né? Argentina e Itália. Tem aquele novo campeonato. Hoje isso aí? Itália e Argentina na final. Vocês vão transmitir, Léo? Supercopa. É de vocês não, o jogo? Esse aí é ESPN. Tá. O que a gente vai transmitir é a Ucrânia, né? Que pode ir pra Copa. Sim. Então repescagem. Muito bem. Bom, não vou conseguir ver no meio do trabalho, mas as minhas férias estão chegando. Aí os joguinhos da tarde poderia assistir tranquilamente. Léo, obrigado pela presença. Um abraço, sempre bom contar contigo aqui no programa. Volte sempre ao Esporte em Destaque, tá certo? Ô Alex, eu que agradeço aí, obrigado por mais um convite aí, sempre legal falar sobre o Santos, né? Vamos ver, essa semana aí o Santos vai ter tempo para trabalhar, depois tem a viagem para o jogo lá com o Atlético Paranaense. Vai ter uma sequência difícil, né, pro Bustos, né, e pro Santos em si. A gente vai ver como é que o Santos vai se dar. Só uma informaçãozinha também, é bem provável que a final da Sul-Americana mude de lugar, tá? Porque o jogo tá marcado para Brasília, mas é um dia antes da eleição, como você falou, e é praticamente impossível fazer um jogo aqui
né, antes da eleição presidencial e tudo mais. Até porque tem um negócio de lei seca, né? Hã? Tem um negócio de lei seca, não tem? Tem um negócio de lei seca. Os caras não podem. Acho que não pode 24 horas antes vender bebida, sei lá. Tem um negócio desse, né? Então. E é bem provável que o jogo saia do Brasil até. Então vai ser que nem os outros anos aí, que nem a final da Libertadores que foi em Montevidéu, vai ter que achar outro lugar aí. É informação mesmo que é bem provável que mude essa final da Sul-Americana, né? Então, para quem tá já vendo passagem para Brasília e tal, toma cuidado aí, porque pode ser que mude. Aí é que eu te falo, você vê como a Conmebol, isso é a chamada ideia de jirico. Os caras marcam a final da Sul-Americana para o Brasil, para Brasília, e eles não sabiam que tinha eleição no Brasil nessa data. Os caras não sabiam disso. Pois é. Não teve um infeliz para avisar que tinha eleição. E em Brasília, ainda por cima o jogo. Ainda por cima, né? Eu acho que devia pelo menos deixar no Brasil, mas põe em outro lugar. Também não sei, né? Porque a eleição vai mexer com todo mundo. Vai acabar indo para o Paraguai, para Argentina, para Colômbia, sei lá, para qualquer lugar. Enfim, é isso. Pois é. Mas é isso. Obrigado, viu, Alex? Valeu, Léo. Um abraço. Só duas informaçõezinhas rápidas aqui do Sub-20. Estou olhando no Diário do Peixe. O Santos está no grupo B do Campeonato Brasileiro, ao lado de Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional e Vasco. A estreia acontece já neste sábado, caramba, contra a Chapecoense, às 3 da tarde, no CT Rei Pelé. Não sei se vai ser transmitido pelo Eleven Sports, onde é que vai ser transmitido. Geralmente o Sport TV tem, né? O Campeonato Brasileiro Sub-20. Mas por falar em Eleven Sports, hoje tem o jogo do Paulista Sub-20, né? O Santos pega o Jabaquara, clássico aqui local, o jogo às 3 da tarde lá no Estádio Espanha. Tá chovendo aqui em Santos, o gramado vai estar daquele jeito. Então a gente vai ver a molecada hoje fazendo força para jogar. Os meninos do Jabaquara e também os meninos do Santos. Tem aquela transmissão do Eleven Sports, né? No computador a gente consegue ficar de olho no peixe e outro no gato, como diria o outro, tá certo? Então até mais tarde a gente fala sobre a atuação desse Sub-20 do Santos, que vem com uma boa campanha nesta temporada, tá certo? Meus caros, 12h37, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, produção e edição, e você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta-feira voltamos aqui a partir das 11h30 da manhã. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.